quando nós olhamos verdadeiramente para a tamanha dor que Jesus Cristo passou, nós vemos quão grande é o nosso pecado. Nós vemos o quão grande é a maldade, a ignorância do mundo e o quanto de errado nós fazemos. Eu não sou a melhor pessoa para te dizer isso, porque eu tenho os meus pecados, eu tenho meus erros, assim como sei que todos nós temos. Pois infelizmente, nós não vamos conseguir ser perfeitos nunca, pois só Ele é perfeito. Só Ele merece toda a honra, toda a glória. Nós sabemos, que Ele passou por dores. Ele sofreu muito por nós. Sabemos que foi difícil para Ele, tanto que teve uma oração que Ele fez, porque Ele estava agoniado, Ele sabia que ia morrer, Ele sabia que tudo aquilo que Ele ia passar. Se nós soubéssemos que nós iríamos morrer, a gente também iria ficar agoniado, desesperado. Mas mesmo assim, Ele escolheu que seja feita, a vontade de Deus. Na sua oração, Ele escolheu isso. E muitas das vezes, quando a gente passar por algum momento ruim, ou algum momento que a gente esteja como Jesus, sabe? Tipo, em algum momento que a gente estiver como Jesus. Por exemplo, algum momento que a gente estiver agoniado, angustiado, triste, ansioso. Um momento que a gente estiver assim, que a gente possa clamar a Deus. Clamar a Deus, trazer a Ele o que a gente está sentindo, o que está acontecendo com a gente naquele momento. Mas também pedir a Ele a graça de que Ele faça a vontade dEle. Pois a nossa vontade pode ser que nunca vai ser a melhor. Nunca vai ser a melhor. Só quando a nossa vontade estiver alinhada com a vontade de Jesus. Mas se a nossa vontade não estiver alinhada com a vontade de Jesus, a nossa vontade nunca vai ser a melhor. Por isso, quando a gente tá mal, ou quando a gente tá passando por qualquer momento, seja um momento de felicidade também, a gente deve clamar pela vontade de Jesus. Pois se Ele fazer a vontade dEle, nós vamos viver exatamente bons, exatamente, verdadeiramente feliz, Todas as dores de Jesus nos remetem ao nosso erro, ao nosso pecado, ao nosso tamanho erro. Por que nos remete a isso? Porque nós sabemos que Ele sofreu por tudo isso por causa de nós. Mas que a gente não olhe para nós com olhos de culpa ou com olhos de, nos culpar. Eu sei que às vezes a gente pode acabar nos culpando pelos nossos erros, mas não é isso que Jesus quer. Jesus, por mais difícil que às vezes a gente retrata com os nossos erros, às vezes a gente lida com os nossos erros, com culpa, com sofrimento, isso, mas não é assim que Jesus quer nos ensinar. Jesus, Deus, o Espírito Santo, eles querem nos ensinar de uma forma, ele aponta o erro, mas ele cura com amor, ele muda com amor, ele leva ao arrependimento com amor. E não como nós levamos os nossos próprios erros, como se fosse algo pesado. Claro que os erros são pesados diante de Jesus, claro que não é um erro, não é simples assim, não é. Mas a gente possa olhar para os nossos erros, lembrando que Jesus ele está sempre aqui para nos perdoar. Ele vai estar sempre para poder nos ajudar. Ele vai estar sempre aqui para poder nos levar a mudar. É claro que nós vamos sempre ser pecadores, até porque a gente não é santo, a gente não é uma pessoa super perfeita, algo assim, mas que nós possamos cada dia tentar pelo menos mudar, nem que seja somente num segundo do dia, que a gente possa tentar mudar. E nós sabemos que todas as dores que Jesus passou remete a isso, nosso eu pecador. Pois nós pecamos, nós erramos e nossos pecados têm muito tamanho. Imagina você ser uma pessoa que cuida de todos, que ama a todos com tamanho amor. Mas aí as pessoas ao seu redor fazem algum erro que não te agrada, cometem algum pecado, te deixa triste, algo assim. Esse é Jesus. Jesus ele olha para nós com tamanho amor, sempre nos perdoando, sempre nos ajudando, nos aconselhando e tudo mais, mas quando a gente peca, entristece sim o coração dele.
Mas ele não olha com a gente com olhos de condenação. E muitas das vezes a nossa carne fica, o nosso coração, ele demora para acreditar nisso. Deus, ele olha pra gente com olhos de amor, não com olhos de condenação. Ele não olha pra você falando assim, ó, você caiu, então você vai ficar aí. Você perdeu sua salvação, não tem mais jeito. Não, ele não olha assim. Ele olha, você caiu, mas você escolhe levantar. Você vai querer levantar? Pois nós também podemos escolher se nós vamos levantar ou se nós vamos continuar no chão. É claro que a gente não pode também querer ser perfeitos, porque a gente nunca vai alcançar a perfeição. A única pessoa que é perfeita, a única coisa que é perfeita no mundo é Deus, Jesus, a sua obra e tudo mais. Mas nós não. Nós nunca conseguimos ser perfeitos. Nós conseguimos nem ser perfeitos nem na escola. Nós não conseguimos ser perfeitos nem em casa. Nós não conseguimos ser perfeitos em lugar nenhum. Mas diante de todas as dores que Jesus Cristo passou, nós sabemos de uma coisa. Doeu bastante em Jesus. E tudo isso foi por conta da nossa tamanha culpa. Tudo isso foi por conta dos nossos pecados. Uma das dores de Jesus, né? Eu não vou falar na ordem certinha, mas eu vou falar de algumas dores de Jesus agora. Uma das dores de Jesus foi a traição de Judas. Imagina, você tá com uma pessoa que você ama muito, muito aquela pessoa. Uma pessoa que é bastante próxima de você, você ama muito aquela pessoa, você confia naquela pessoa. É claro, tá? Jesus já sabia o que ia acontecer, Jesus já sabia que ia ser traído por Judas, com certeza ele sabia, porque ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente. Mas vamos continuar refletindo. Você tá lá perto daquela pessoa, e aquela pessoa pra você parece ser uma pessoa muito boa, você confia bastante na pessoa, e aí vai lá a pessoa te trai, fazendo qualquer coisa com você que seja traição. Imagina como Jesus se sentiu, vendo que ele deu tantas oportunidades para Judas sair deste caminho, mas Judas persistiu e ainda traiu Jesus. Imagina o que é a dor da traição. Ainda mais por um discípulo, não foi alguém de longe, não foi alguém que estava longe de Jesus, não, foi o seu discípulo. Tantas vezes Jesus ele pregava, falava palavras e Judas ele não pegou as palavras de Jesus. Mas não devemos lembrar também que às vezes a gente pode se comportar como Judas. A gente vê, nossa, Judas traiu Jesus. Judas entregou Jesus por 30 moedas. Mas e você? E eu? Quantas vezes a gente sabe da verdade, quantas vezes a gente sabe do que Jesus quer, mas mesmo assim a gente segue a nossa própria vontade. Quantas vezes a gente sabe que Jesus não gostaria de ver a gente fazendo algo, mas a gente faz esse algo. Quantas vezes a gente acaba seguindo a nossa própria vontade e comete aquele pecado. Não é só você. Eu também cometo pecados. Então, às vezes, a gente pode sim ser como Judas, infelizmente. Uma outra dor de Jesus foi a negação de Judas. A negação de Pedro. Pedro disse a Jesus que ele permaneceria fiel. Que ele seria fiel, né? Mas aí, quando ele foi posto à prova, quando ele poderia usar essa sua palavra, cumprir com a sua palavra de ser fiel, ele acabou negando Jesus. Imagina o que Jesus sentiu. Imagina como doeu o coração de Jesus ver que aquele seu servo que prometeu ser fiel, negou ele. E quantas vezes a gente pode negar Jesus no nosso dia? Quantas vezes nós possamos ser como Pedro? Às vezes a gente não nega com palavras, porque a gente sabe que a gente não pode fazer isso. Mas às vezes a gente nega com atitude, com pecados. Quantas vezes a gente faz a nossa Todos nós caímos. Não é porque eu digo essas palavras que eu sou uma pessoa perfeita, eu não sou, e eu nunca vou ser, infelizmente. Então, às vezes, a gente pode negar Jesus, não com palavras, mas com atitudes, com escolhas erradas e fazer a nossa própria vontade. Uma outra dor de Jesus Cristo também é a coroação de espinhos. Neste momento que ele foi
perfurando a cabeça dele e tudo mais, ele ainda sofreu a dor de zombaria, porque estavam zombando de Jesus, eles zombavam de Jesus, né? Dizendo a ele, se você é o rei dos judeus, salve ti mesmo, dizendo essas coisas, né? Ou seja, além da dor física, daqueles espinhos atravessando, perfurando a sua cabeça, ainda teve a zombaria, a humilhação. Eu te pergunto, por que Jesus estava passando por tudo isso? Por essa dor? Por nossa culpa. A cada momento é o nosso pecado pesando. É Ele mostrando, olha, nós refletimos assim. Foi por causa dos meus pecados. Mas maior do que os meus pecados é o amor de Jesus. Às vezes a gente pode desacreditar que Jesus nos ama, nos condenando, nós mesmos nos condenando, nos levando ao mal, nós mesmos nos culpando. Mas nós esquecemos que o maior dos nossos pecados é o amor de Jesus. Se Ele não tivesse nos amado, Ele não teria passado por nada disso. Se Ele não tivesse nos amado, Ele não teria aceitado o propósito de Deus, que era com sua crucificação, que Ele passar por todas essas dores, para poder chegar e dar a nós a salvação e a chance de vivermos em santidade. Então, antes da gente desacreditar que Ele nos ama, a gente deve lembrar uma coisa. Se Ele não tivesse nos amado, se Ele não nos amasse, Ele não teria passado por tudo isso. Uma outra dor de Jesus é a dor da flagelação, né? Porque Ele não foi chicoteado somente com um chicote, vamos dizer assim, liso, como se fosse um cinto. Não foi chicoteado só com isso. Foi chicoteado também com os chicotes de metais. Esses chicotes de metais, parece que ele além de perfurar, puxava um pouco da pele. Tipo assim, não é que tirava a pele, mas puxava a pele. E se nós vemos filmes ou vídeos ou algo assim, vai mostrar Jesus todo, né, um personagem que representa Jesus, num filme, num desenho, alguma coisa assim, vai mostrar todo ensanguentado. Por quê? Porque realmente tirou sangue de Jesus. Cada sangue derramado foi por nós. É um ato de amor. E cada chicotada é o nosso pecado. Cada chicotada tem uma música, né, que é muito legal e tem uma seguinte frase. Eu não vou saber o nome direitinho dela, da moça da música, mas é um louvor, né, que é um plano, né, acho que é plano o nome da música direitinho. Não sei o nome direitinho, não. Mas tem uma parte da música que fala, cada chicotada um pecado meu e seu. Eu acho que é assim mesmo, não tenho certeza, tá bom, gente? Mas eu acho que é mais ou menos essa frase. Mas realmente é o que nos remete. Cada chicotada que Jesus sofreu é realmente um pecado meu e seu. Não só a chicotada, mas tudo que ele sofreu. Mas cada chicotada é isso. Imagina você ter sua pele perfurada. Não só perfurada, como puxada. Como foi sofrido para Jesus, imagina. Uma outra dor de Jesus também é a crucificação também, né? A sua crucificação é a dor que nós mais sabemos que foi a mais pesada. Pois foi um momento onde eles furaram aqui. Muitos mostram a região da mão, mas pelo que eu fiquei sabendo, que até minha professora de matemática falou, foi abaixo, foi no pulso, porque eles sabiam que doía mais. Ou seja, foi aí que Jesus foi perfurado. Imagina você ser perfurado, aonde dói mais. E os pés também, Jesus foi pregado na cruz. Imagina Jesus sendo pregado na cruz, que dor que Jesus deve ter sofrido. Mas por que ele persistiu? Porque nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso e Ele podia se salvar. Mas nós sabemos também que Ele nos amou muito e Ele preferiu passar por tamanha dor só para poder nos entregar a salvação. Então nós sabemos assim que doeu bastante, Jesus sofreu bastante, mas Ele preferiu nos salvar. Então mostra esse momento, né, onde Ele estava oferecendo vinagre para Ele, até que chegou num momento, né, onde Ele tinha que ir, né, claro que Ele não
não foi assim para sempre, porque ele ressuscitou e depois teve a sua ascensão aos céus. Mas foi um momento que ele falou, entregou o seu espírito a Deus e deu o seu último suspiro, no caso antes da crucificação. Essa é uma da dor de Jesus também. Eu não vou saber dizer todas as outras dores, mas então as dores que eu disse até agora foi a coroação de espinhos, a crucificação, a negação de Pedro, a traição de Judas, e eu não sei se eu disse mais alguma, da flagelação também. Falta mais 2 dores. Eu também já falei sobre a agonia, né, que Jesus sentiu. Pois ele já sabia que ia morrer, né, e sentiu agonia. Só que aí, vou falar novamente um pouquinho, bem breve, sobre a outra dor também, que é a dor, essa dor da agonia mesmo que ele sofreu. A agonia no Horto das Oliveiras, no Getsemane. Lá, ele sabia que ia morrer e ele sentiu muita agonia, mas mesmo assim, ele preferiu continuar confiando na vontade de Deus e deixar que Deus faça a vontade dele, que é o que a gente deve fazer. Mesmo sofrendo, mesmo que se a vontade de Deus doer em nós devemos desejar deixar Jesus fazer a vontade dele, deixar Deus fazer a vontade dele. E a última dor é o caminho até o Calvário. Jesus, ele carregou aquela cruz pesada e ele não sofreu somente o peso da cruz sobre as suas costas, mas ele também sofreu aquelas quedas que ele teve por causa da exaustão, do cansaço, sede. Ou seja, Jesus, ele sofreu ao carregar sua cruz. Ele sofreu. Por quê? Por quem? Por nós e por amor a nós. Nos mostrando que muitas das vezes a gente pode não honrar esse amor, mas que nós possamos lembrar de Jesus. Mesmo se a gente não fique 24 horas do dia orando, lendo a Bíblia, até porque nós temos as nossas coisas para resolver, como arrumar a casa, organizar a casa, estudar, muita gente trabalha e tudo mais, tem que cuidar de filhos, sabe? Tem que resolver a sua vida também. Mas que, tipo assim, se a gente tirar 1 minuto do nosso dia para poder falar com Deus, ou se nós tirarmos algum tempinho para poder refletir sobre Deus antes de dormir, ou então quando acordar, já vai ser o bastante. Pois Deus, ele tá no simples. Deus, ele não precisa que os seus momentos com ele sejam perfeitos, mas que seja sincero. Pode ser que eu não falei da melhor forma, não usei as melhores palavras, pode ser que eu não falei muito bem, pode ser que tenha ficado um pouco ruim, né, a forma como eu falei, mas eu espero que vocês tenham entendido. Me perdoe se eu não falei com clareza. Mas então, estas são as 7 dores de Jesus: a traição de Judas, a negação de Pedro, a flagelação de Cristo, a coroação de espinhos, a crucificação, a agonia no Horto das Oliveiras e o caminho até o Calvário. Então são essas as 7 dores, né, que Jesus passou. Eu espero que tenha sido um vídeo bom, que eu possa ter falado de maneira com clareza e tudo mais. Não sou a melhor pessoa para poder estar falando isso, mas eu espero que pelo menos vocês podem ter entendido. E foi esse o vídeo, gente. Se vocês quiserem que eu faça algum outro vídeo falando sobre alguma outra coisa, pelo menos tentando falar sobre alguma outra coisa que vocês querem que eu fale, que vocês possam colocar nos comentários, se os comentários estiver permitindo, né, tipo, se não tiverem desativados, ou colocar em qualquer outro vídeo meu aleatório para mim poder ver os comentários. E aí é isso mesmo, gente. Então foi esse o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Que Jesus possa abençoar vocês e que esse vídeo seja uma sementinha para que vocês possam fazer florescer. Tchauzinho, Deus abençoe.